Momento de oração. Vamos falar com Deus. Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Lucas, capítulo 15, a partir do versículo 11, que conta a parábola do filho pródigo. E diz assim: continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passado não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Só até aí. Amado Deus, amado Pai, Pai, que o Senhor esteja me usando aqui nesta manhã como um canal de bênção para a vida das pessoas que estão ouvindo esse programa, que não seja mais um programa, meu Deus, que não seja mais uma mensagem, mas que seja algo marcante, impactante na vida das pessoas que necessitam, Pai, desta palavra. Em nome do Senhor Jesus, Pai, entra em cada lar neste momento, e se houver uma pessoa nessa condição, que o Senhor esteja tocando de uma forma especial, sobrenatural, para que essa pessoa venha tomar uma atitude diante, meu Deus, dessa bênção que o Senhor está derramando sobre a vida dela neste momento, em nome de Jesus. Queridos, a palavra pródigo significa aquele que esbanja suas propriedades, que gasta mais do que possui ou necessita, gastador, esbanjador. Toda a honra e toda a glória seja dada a Deus aqui neste momento, porque nós estamos aqui reunidos através deste programa de rádio por causa dele, querido. Parábolas representam histórias que Jesus contava, para revelar verdades profundas e absolutas sobre o reino de Deus, para revelar o caráter de Deus a pessoas de raciocínio lento. Uma parábola é uma história que descreve uma verdade. Elas ensinam a respeito dos princípios do reino através da vida cotidiana das pessoas e de histórias que elas vivenciavam naquele tempo. E aqui no versículo 11 diz assim: continuou: certo homem tinha 2 filhos. Para melhor entendermos essa parábola, nós vamos aqui definir quem são esses personagens e o roteiro, dessa história. Essa parábola mostra Deus na figura do pai e mostra cada um de nós, ou na figura do irmão mais velho, aquele que rejeitava a conversão do seu irmão, ou na figura do irmão mais novo, que vive uma vida cheia de pecados. E o mais moço disse ao pai assim: Pai, dá-me parte dos bens que me cabe. E o pai lhes repartiu os haveres. Os 2 filhos, eles trabalhavam com o pai ali na fazenda da família, mas o mais jovem, ele se precipitou e pediu a parte da herança que lhe cabia, e ele partiu para uma terra distante, para longe da casa do pai. Ele queria ser livre para ir para outras terras, viver da forma que ele desejasse, dissolutamente, de maneira libertina, na promiscuidade. Amados, o que você tem feito com a liberdade que Deus te deu? Deus muitas vezes ele vai permitir que caiamos, querido, no nosso orgulho para provar o nosso caráter. Observe que o pai da parábola, mesmo estando vivo, ele deu parte da herança para o seu filho mais moço. No versículo 13, dando continuidade à leitura, diz assim: passado não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Essa terra distante, querido, é o mundo e as coisas que no mundo há. Na primeira carta de João, no capítulo 2, versículos 15, 16 e 17, diz a palavra de Deus: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece para sempre. Versículo 14, depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele veio e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Querido, quando a Bíblia fala aqui de um dos cidadãos daquela terra, a Bíblia está se referindo ao diabo e ao poder que ele pode exercer sobre a vida de uma pessoa que está distante da presença de Deus.
ou seja, afastada dos caminhos do Senhor. Domingo passado, quando eu terminei o programa, eu recebi um telefonema de uma pessoa dizendo: Pastor Pedro, tem um rapaz aqui na rua da Policlínica, tentando se jogar de cima de um poste, vem aqui urgente, talvez o senhor possa ajudá-lo. E eu me desloquei imediatamente para aquele local, e ali, queridos, eu pude ver o que o diabo pode fazer através de uma vida de uma pessoa que está afastada dos caminhos do Senhor Jesus. E foram 3 horas de tensão, de muita tensão, e por várias vezes eu vi aquele rapaz cair lá de cima, e ele tapou os ouvidos, e ele não me dava atenção, ele estava muito perturbado. Então eu comecei a orar, e chegaram ali alguns irmãos, e começamos a interceder juntos, por a vida daquele rapaz, e graças a Deus, uma tragédia foi evitada, porque enquanto a multidão que estava ali presente, escarnecendo, e os demônios, queridos, que estavam ali também, todos estavam torcendo para que aquele rapaz se esborrachasse no chão, mas ao mesmo tempo, a igreja estava ali orando, e Deus estava trabalhando e nos proporcionando, mesmo em meio, querido, a um momento triste, uma das cenas mais lindas que eu já vi na minha vida. De repente, o pai daquele jovem chega ali no local e fala palavras tão lindas e tão importantes, que talvez ele vinha ensaiando há tanto tempo para dizer para o teu filho, mas ele nunca teve coragem de expressar. Palavras que vão marcar a minha vida para sempre. Aquele pai, ele subiu ali no muque da Coelba, querido, eu estava ali para fazer o resgate. Aquele muque se aproximou ali, e aquele pai, ele disse algo que quebrou todas as cadeias espirituais construídas pelo inimigo das nossas almas sobre a vida daquele garoto durante toda a sua trajetória de vida. E disse o pai daquele jovem: meu filho, papai te ama, não faça isso com o seu pai, desça daí, vamos fazer um lanche para a gente conversar melhor. Talvez você, ouvinte do programa Jesus é a Porta, nunca teve a coragem de dizer eu te amo para a sua mãe, para o seu esposo, para a sua esposa, e principalmente para o seu filho. Aproveite essa oportunidade agora, querido. Fala aí agora para a pessoa amada: eu te amo, filho, eu te amo, mãe, eu te amo, meu amor, você é importante para mim, você tem um valor especial para mim. Querido, você vai esperar o seu filho pular de um prédio de 10 andares para chamar a sua atenção? Tome uma atitude agora, querido. Mas quinta-feira passada, eu tive a oportunidade de orar pela vida desse jovem, e ele mesmo perturbado ali, se reconciliou com Jesus, e eu creio que logo em breve ele vai voltar para a casa do Pai, para a igreja, e vai ser usado como um canal de bênção nesta terra. Aleluia e glória a Deus. Eu estou profetizando sobre a vida desse jovem e das pessoas, queridos, que estão afastadas dos caminhos do Senhor. E no versículo 16 diz assim: ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Querido, quando estamos aos cuidados do diabo, ele nos faz pensar que os porcos são mais importantes do que nós. Alimentava-se ele então das vagens de porcos, sem poder saciar-se. Vagens aqui representam as más conversações, as vãs filosofias deste mundo. Servem para iludir, mas não para edificar. Alimento digno para porcos, mas não para homens. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão em abundância, em fartura, e eu aqui morto de fome? Aquele jovem, ele estava numa situação muito complicada, e a Bíblia diz que quando a ficha caiu, ele percebeu a sua miséria, o seu fundo do poço, até que por fim tomou consciência do lugar em que ele tinha caído, do quanto ele tinha perdido. Quando uma pessoa, ela está afastada dos caminhos do Senhor Jesus, ela não tem noção de nada. Há um bloqueio espiritual que impede a pessoa de enxergar a sua realidade, de entender que ela está sozinha, sem Deus. A Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 4, versículo 4, que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. É mais fácil uma pessoa que nunca ouviu falar de Jesus se converter, do que um desviado voltar para os caminhos do Senhor Jesus.
Mas de repente, a graça de Deus encheu o fundo do poço onde aquele rapaz se encontrava, querido, e mesmo não sendo merecedor, a graça de Deus, querido, invadiu aquele lugar por tamanha bondade, e ele veio a discernir a sua realidade, e a Bíblia diz, e caindo em si, encontrou-se miserável. Então aquele jovem, ele toma uma atitude de fé, querido, e diz: eu me porei a caminho e voltarei para a casa do meu pai, e direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou mais digno de ser chamado teu filho, trata-me como a um dos teus empregados. Aquele rapaz, ele estava pagando o preço da sua rebeldia, ele plantou vento e ele estava colhendo tempestade. Aquele jovem chegou ao nível mais baixo de pobreza espiritual, ele foi cuidar de porcos, queridos. Em terrível necessidade ele tinha chegado à degradação mais profunda, pois o porco, segundo a lei de Moisés, na Bíblia, é considerado um animal impuro. Mas ele agora estava ali empregado de um gentil, aí guardador de porcos, que nós colocamos aqui como o diabo. E o diabo estava escravizando a vida daquele jovem. Ele estava desesperado, ninguém se importava com ele, por causa da escassez da comida, querido. A alimentação daquele homem não era suficiente para saciar a sua fome. E a Bíblia diz que ele desejou até mesmo comer a comida dos porcos, mas ninguém lhe dava. Imagina que situação. Imagina aí um jovem que tinha de tudo na casa do seu pai, e agora se vê numa situação dessas, padecendo necessidade. Um jovem que tinha o privilégio de louvar a Deus todos os dias, agora está aí pelas ruas, servindo de objeto de chacota da sociedade. Quantos desviados eu conheço na cidade de Guanabi, que estão levando uma vida caótica, destruída, desregrada. Queridos, é hora de parar e refletir sobre o que Deus está falando contigo neste momento. E no versículo 20, diz assim: mas a seguir levantou-se e foi para seu pai. E estando ainda longe, seu pai o viu, e cheio de compaixão, correu para o seu filho, e o abraçou, e o beijou. O filho lhe disse: pai, pequei contra o céu, e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Querido, e caindo em si, no meio da mais completa pobreza, quando parecia que não havia mais esperança, o filho pródigo, ele se lembrou, querido, de algo que trouxe a lembrança de volta à sua mente. Ele tinha na sua memória a lembrança de um pai que nunca poderia deixar de ser amoroso, porque Deus não muda, e o pai dessa parábola é Deus. E lembrando da bondade do pai, ele viu a possibilidade de ser aceito de novo, de alguma forma, pois na casa do pai, até mesmo os empregados, os escravos, eram tratados de forma decente. E ele, de repente, ele toma uma atitude, e ele volta para a casa do pai. A partir do versículo 20 diz assim: a seguir levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu, e cheio de compaixão correu para o seu filho, e o abraçou, e o beijou. E o filho lhe disse: pai, eu pequei contra o céu e contra ti, eu já não sou digno de ser chamado teu filho. Aleluia! Aquele jovem agora, ele estava arrependido, completamente arrependido. E o pai disse aos seus servos: depressa, traga o melhor, a melhor roupa, e vistam nele, coloquem um anel no seu dedo e calçado em seus pés. Traga o novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos, pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Ele estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o regresso daquele jovem. Imagine aí, querido, a agonia daquele pai. Com certeza, todas as tardes ele ia ali para a porteira da fazenda e ele olhava ao longe para ver se o seu filho estava voltando para a sua casa. E um dia aquele pai, ele tem uma grande surpresa, uma surpresa agradável. Estando ainda longe, seu pai o viu, cheio de compaixão, correu para o filho e o abraçou e o beijou. Que cena maravilhosa, querido! O amor de Deus é incondicional. O filho que esperava ser punido pelo seu pai, ele também é surpreendido de uma forma inusitada, e o seu pai faz uma grande festa, um grande banquete para festejar o retorno do seu filho, que estava perdido e foi encontrado, que estava morto. O pai, ele sentiu
que a sua justiça fosse aplicada sobre a vida do seu filho, porque aquele jovem, ele já chegou ali arrependido. E na sua mente o seu pai já sabia, querido, porque o nosso pai, ele é onisciente, ele é onipresente, ele é onipotente, ele sabe todas as coisas. E a palavra dele diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Aleluia. Tem igrejas por aí que dizem que se a pessoa pecar, não tem mais perdão. Mas ainda bem que o meu Deus é compassivo e benevolente, e Ele está sempre disposto a perdoar. E aquele pai, ele dá honra para o seu filho, roupas finas, anel sinete, anel de autoridade, calçado para os pés, e ele manda matar um novilho gordo para festejar, querido, a volta do seu filho. Caro ouvinte, vamos estar concluindo essa mensagem. Você que está vivendo uma vida desregrada, uma vida de devassidão, uma vida desestruturada, você que está à beira da ruína, você que já está à beira da lama, desejando comer a comida dos porcos, o lixo deste mundo. Você, querido, pode voltar para a casa do Pai agora, porque Ele já preparou um banquete especial para você. Ele está de braços abertos te esperando para lançar-se ao seu pescoço e te encher de beijos. Este Pai que é Deus, Ele está dizendo para vocês neste momento: vinde a mim vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Amado, você precisa voltar. Este atalho que você pegou não vai te levar a lugar nenhum. Jesus é o único caminho. Em João 14,6 ele diz: eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. Volta depressa, querido. O Pai quer te abençoar tanto no eixo material como no eixo espiritual, e você não precisa esperar até o final do programa para se reconciliar com o Senhor Jesus. Querido, você que está afastado dos caminhos do Senhor Jesus, eu falo afastado, amados, porque o único desviado que existe é Satanás. Ele sim não tem mais perdão, porque ele já foi julgado e ele já foi condenado, e ele odeia você, e é ele que tem te escravizado. Mas hoje Deus está dando a oportunidade, trazendo à sua memória que você tem um Pai que se preocupa com você, que está esperando por você na casa dele. Querido, você não precisa escutar coisas novas, você precisa apenas que Deus fale contigo. E eu tenho certeza que Deus está falando com você neste momento, porque quando Ele fala, tudo se torna novo. Volte agora para a casa do Pai. Você precisa viver em novidades de vida. A Bíblia diz assim que se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Eu vou deixar aqui o meu telefone. Caso você precise de ajuda, eu estarei a postos para assisti-lo. Anote aí, você que está morto espiritualmente, sem forças para se levantar, o meu telefone é vivo, e ele é o 77-9981-0707. Querido, tudo que eu faço é na direção de Deus, e eu sei que tem pessoas neste momento que quer voltar para a casa do Pai, tem um desejo no teu coração, tem palavras formalizadas na tua mente aí para dizer para o teu Pai, argumentos. Mas não precisa, querido, pode vir, Ele está de braços abertos. E este telefone que eu estou te dando aqui é o telefone do seu resgate. Ligue já. Tinha um homem que fazia um programa na rádio, acho que era um homem, acho que o nome dele era Solon, sei lá, quando eu era criança ainda. E ele falava: ligue já. E eu estou falando aqui para você: ligue já. Eu vou desbloquear o meu telefone neste momento, e eu sei que inúmeras pessoas vão ligar para esse telefone, e Deus hoje vai providenciar o teu resgate, querido. Nós temos uma igreja ali na rua Tomás Gonzaga, número 139, né? E os cultos funcionam na quarta-feira, no domingo, às 7h30 da noite. Segunda-feira pela manhã temos o evangelismo ali. Tem um grande amigo meu também, o pastor Gesso, que está comigo.
Querido, nós não visamos a placa da nossa igreja. Se você quer voltar para a sua igreja de origem, volte, converse com o seu pastor, fala: pastor, eu estou disposto a voltar para a casa do Pai, para regozijar do bom e do melhor, que eu não tive oportunidade da primeira vez. E eu digo para você que a glória da segunda casa será melhor do que a primeira, meu querido. E você pode estar também ali se dirigindo à igreja do pastor Gerson, que fica ali na rua, meu nome, lá do bairro São Francisco, Joaquim Dias Guimarães 374, queridos. Os cultos são terça, quinta e no domingo, 7h30 da noite. Ali próximo ao bar de Seu Nando, tem um prédio azul na esquina de 3 andares. E ali está a igreja do pastor Gerson. Você procure. Se você quiser ir na nossa igreja, ali na beira da lagoa, né? E hoje é a Rua da Bênção, vá nos fazer uma visita. Hoje teremos um culto abençoado. Dia 31 estaremos fazendo ali, né, o fechamento do ano. Vamos passar, né, a virada orando de joelhos, pedindo a Deus misericórdia pelas nossas vidas, orando pelas famílias, pela cidade, para que a gente tenha um 2015 de paz. Talvez nem seja de abundância financeira, material, mas que seja de paz, de alegria, para que a gente possa ter a tranquilidade em nossos corações. E eu deixo aqui o abraço do pastor Pedro, um ano novo de transformação, né, que você possa ter um 2015 assim, repleto de bênçãos, que venham essas bênçãos de Deus, não é verdade? Das regiões espirituais, para abençoar a tua vida. E no ano 2015, querido, continue conosco, nessa mesma frequência, nesse mesmo canal, que Deus estará sempre com um manar novo para a sua vida. Amém. Tudo que eu preciso antes mesmo de falar. Me amas, teu amor é bem maior do que eu possa imaginar. Não quero ser só apenas o teu servo. Quero atrair teu olhar de amor, Senhor. Eu venho a ti como um filho que te ama. Tudo que eu quero é estar perto de ti. Correndo
vivo só pra ti. Termina aqui o programa Jesus é a Porta. Até o próximo domingo. Que Deus o abençoe ricamente.